Fala aí, rapaziada da pintura, beleza? Rodrigo Marques, e no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para poder te ajudar a negociar melhor. Negociação é algo muito importante e você precisa mais do que nunca estar bem afiado nessa habilidade de negociar. Principalmente agora, que as coisas vão ficar mais difíceis, o cliente mais ali dando valor para o dinheiro, os negócios, pelo momento que a gente está passando, tendem a diminuir e você tem que estar preparado para negociar melhor, tá legal? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, comenta, compartilha, curta, faça com que essa informação chegue a mais e mais pintores, beleza? Bom, vamos lá, dica número 1, você precisa reconhecer urgentemente a importância de negociar, tá legal? Negociar está muito ligado a conflito, né? As pessoas entendem negociação como conflito, e não é. Na verdade não é. É um jogo de interesses. Numa negociação existem duas partes. E as duas partes, cada um vai defender o melhor negócio, a melhor resolução daquilo que ele acha que é o correto. Entendeu? Então é muito importante você entender esse novo conceito de negociação. Quando a gente fala de negociação, principalmente falando de negócio, está muito ligado a que negociar é dar desconto. É encontrar um desconto apropriado num processo ali de compra ou de venda, tá tudo feito, lindo e maravilhoso. E não é. Negociação é muito mais. A gente negocia o tempo todo. Você negocia em casa com seus filhos, com a sua esposa. O tempo todo a gente está negociando e a gente não percebe. Entendeu? Então, por isso que é muito importante você entender a negociação como algo fundamental, não só para a tua vida profissional aí, para negociar com os teus clientes, mas para a tua vida pessoal, para a sua vida como um todo. Porque uma negociação ruim, seja pessoal ou profissional, ela pode te trazer aí problemas, cara, para o resto da sua vida. Olha só o quão importante é você afiar o machado da negociação. Entender que a negociação não é algo tão simples como você até então imaginava que fosse. Ou que seja uma relação de conflito, de briga, de guerra, onde a gente tem muito aquela associação de que os grandes conflitos da humanidade aconteceram por conta das guerras. Por quê? Por falta de acordo, por inconcordância em alguns assuntos, entendeu? Então é muito importante a negociação ser algo que você priorize, cara, priorize em todos os aspectos da sua vida. E lógico, olhando, tá? Já vou me adiantar um pouquinho aqui da dica número 2, mas olhando também os interesses do outro lado. Por isso que é importante você entender que a negociação ela não é para ser pautada em conflito, e sim num acordo, numa conversa onde você atende os seus interesses, tá? Onde você atende os seus interesses, mas respeite também os interesses da outra parte, tá certo? É importante você ficar com isso bem claro na sua mente para que você desenvolva essa habilidade e daqui para frente, negocie bem, faça bons negócios e não se frustre com decisões porque você fez negociações ruins aí ao longo da sua vida, tá legal? Estou falando aqui muito de negociação no modo não só profissional, mas também no âmbito pessoal, tá certo? Não adianta ser um bom negociador fora de casa e um mau negociador dentro de casa. Tem que ter um equilíbrio, tá legal? E para você manter esse equilíbrio, achar esse equilíbrio, você vai ter que desenvolver isso com algumas técnicas, mas assim, fazendo mesmo, impondo no dia a dia, treinando no dia a dia formas de negociar, sejam as mais simples possíveis para você começar a desenvolver isso de uma forma natural e se habituar, tá legal? Porque a vida é uma grande negociação. Bom, seguindo aqui com a dica número 2, já que agora ficou claro para você que negociação não é conflito, negociação não é guerra, negociação é um acordo entre duas ou mais pessoas, onde cada um vai querer atender os seus interesses numa negociação. Então é importante que para que você faça bons negócios, você se coloque do outro lado. Veja o outro lado da negociação, as outras pessoas, seja o cliente, seja a tua esposa, teus filhos, seja lá quem for, de forma igual. Como assim de forma igual? Você precisa se colocar do outro lado para ver, para entender o ponto de vista da outra pessoa, para que a negociação não seja uma negociação que só atende totalmente os seus interesses. Toda negociação, ela nada mais é do que um acordo, onde as duas partes vão ceder um pouquinho para chegar ali num acordo que atenda os interesses das duas partes.
falando um pouquinho, a gente está falando de uma negociação ganha-ganha. Tá? Existem alguns tipos aí de negociações. Né? Nesse caso aqui que eu estou citando para você, é um exemplo típico de uma negociação ganha-ganha, onde as duas partes cedem e através de um acordo chegam-se aí a uma resolução boa para os dois lados. Existem muitas pessoas, inclusive eu já fiz, tá? Não vou nem falar de outras pessoas, eu vou falar de mim, que já fizeram negociações ruins. Na verdade, já não. Eu já fiz negociações ruins. Entendeu? Por quê? Lá na frente eu vou falar o porquê. Mas assim, só para te adiantar, a pior coisa do mundo é quando você se sente frustrado depois de uma negociação e você não tem mais como voltar atrás. Tá legal? Isso é dos grandes sentimentos de frustração que uma negociação mal feita pode trazer para você aí de consequência. E assim, uma decisão que às vezes você toma em segundos, em alguns dias ou em poucas horas pode te trazer aí problemas para o resto da tua vida ou te trazer soluções para o resto da tua vida. Entendeu? Negociação não é só olhar o lado ruim, não. Se você fizer uma boa negociação em um determinado ponto da sua vida, você vai levar aquilo lá como coisa boa para frente. Você vai colher, né, frutos bons ou frutos ruins se você fizer uma negociação na qual você se arrependa depois. Então é muito importante, né, bem importante você investir em conhecer e entender para poder fazer negociações melhores a cada dia que passa, tá legal? Porque uma negociação mal feita te traz aí consequências ruins para o resto da tua vida. Então por isso que é muito importante você se colocar do outro lado. Porque existem pessoas que só olham para o próprio umbigo, que querem todas as negociações só para ela, da forma que melhor convém. E esquece de olhar o outro lado. Aí você está sendo o quê? Um negociador totalmente egoísta. Que você não está preocupado com o outro lado. Aí você só quer o quê? Tirar vantagem da outra pessoa em prol de benefícios próprios. Então é importante você fazer esse exercício de se colocar do outro lado, porque aí a chance de você fazer negociações que atendam os interesses dos dois lados, está falando aqui com o teu cliente, tá legal? A gente acha às vezes que o cliente é o nosso inimigo. E não é. O cliente ele não é o nosso inimigo. Tá? O cliente é o motivo principal do teu negócio, da tua empresa, do teu pequeno negócio, ou até mesmo você de forma autônoma fazer o que você faz. Porque se você não tiver cliente, acaba tudo. Entendeu? E aí a gente vê aí muitos profissionais, muitos microempreendedores ou até empresas maiores falando mal do cliente. E assim, cara, acabou o cliente, acabou tudo, teu negócio deixa de existir. Para você poder se desenvolver como um negociador do bem, que é importante, você precisa se colocar do outro lado. Se você ficar só olhando para o teu umbigo, fazendo aquilo, querendo colocar aquilo que é melhor só para você, cara, não tem vida longa. Você só vai se aborrecer, suas negociações vão ser super desgastantes, o cliente vai ver que você é uma pessoa inflexível e a chance de você perder mais é bem maior do que você ganhar. E agora que o momento não está fácil, o que a gente precisa é o quê? Acertar e fazer boas negociações, beleza? Então assim, daqui para frente, eu quero que você, não prometa para mim não, prometa para você mesmo, que todas as suas negociações daqui para frente, você vai se colocar, né, se colocar no lugar com quem você está negociando para ver se você aceitaria as condições que você está impondo com quem você está negociando hoje. Tá legal? Esse exercício é muito importante e ele, inclusive, faz bem para a sua vida. Você vai o quê? Começar a criar empatia e se colocar no lado do outro lado. Tá legal? Porque da mesma forma que você negocia com alguém para poder atender os seus interesses, cara, alguém vai querer fazer a mesma coisa com você. E se você não quer isso para você, por que você vai fazer isso com as outras pessoas, com o teu cliente, com as pessoas que você está negociando? Então transforme sua negociação numa negociação ganha-ganha, não uma negociação egoísta, olhando só para o seu umbigo. Tenha empatia e se coloque no lugar das outras pessoas. Tenho certeza que a qualidade e o resultado das suas negociações só vão aumentar, beleza? Bom, seguindo aqui, falando sobre negociação, dica número 3, que essa para mim é uma das dicas mais importantes para você se desenvolver como um bom negociador. Todo empreendedor, todo negociador, bom negociador, tem que ter uma postura fria, uma postura profissional. Você precisa controlar as suas emoções. Não importa se você está negociando alguma compra
ou se você está vendendo alguma coisa. Porque é muito comum as pessoas fazerem, né, num processo ali de negociação, quem está mais habituado a negociar, principalmente cliente. Você está acostumado a negociar com clientes que normalmente são comerciantes, são empresários, e a vida desse tipo de cliente que você tem, que são pessoas bem-sucedidas, é embasada totalmente em negociação. Quem negocia bem consegue dar passos maiores, consegue evoluir na vida, consegue se dar bem financeiramente. Quem negocia bem vai sair na frente. Então, olha só, você normalmente negocia com quem é bom. E assim, você já tem uma grande oportunidade de negociar com pessoas que têm um poder aquisitivo bom, que dão valor ao dinheiro, e com essas pessoas as negociações elas tendem o quê? A ser muito mais acirrado, cara. Eu negocio aí ao longo desses meus 18 anos, aí metade da minha vida, quando eu comecei a negociar lá atrás, cara, eu ficava totalmente emocionado, porque aquilo era novo para mim. Eu ficava, puta, piradaço, assim, a milhão, adrenalina lá em cima, que eu tô negociando, que eu vou fechar uma obra, principalmente no começo, que aquilo era novo para mim. E quanto maior é o negócio, maior o seu nível de emoção, de se desequilibrar um pouco ali na ansiedade de querer fechar um negócio maior. Isso, de uma certa forma, é comum e vai fazer toda a diferença numa negociação se você tiver cabeça fria, a inteligência emocional de encarar aquilo como mais uma negociação. Não transparecer ali para o teu cliente com quem você está negociando que aquilo ali é como se fosse a negociação da tua vida. Tá legal? Aqui agora eu estou falando um pouco mais de negociação comercial. Quando a gente fala de negociação do lado pessoal, aquela negociação que você faz com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, enfim. Aquelas negociações ali mais de ordem familiar, tem muita emoção envolvida, né? Afinal, poxa, é família, é diferente, você não pode negociar com a tua família da mesma forma que você negocia com o teu cliente, que a gente está falando ali de dinheiro. Então percebe que você tem que separar, né? Por mais que tudo são negociações, mas uma negociação comercial, né? Que é a tua sobrevivência, que vai levar o pão de cada dia, que vai fazer você conseguir aí talvez um bom negócio, dar uma virada na tua vida, você tem que ter controle emocional, cabeça no lugar, não se deixar levar pelas emoções, cara, senão você faz aí maus negócios. E quem está negociando com você vai perceber sem sombra de dúvida, tá legal? Então, assim, cabeça no lugar, tranquilidade, respira fundo. Existem algumas técnicas, tá? Não quero me aprofundar muito aqui, a gente pode falar isso em outro vídeo, mas é importante você pesquisar mais a profundo sobre inteligência emocional, que é um assunto que não é novo, mas é um assunto muito atual. Hoje a gente vive num nível de vida, num nível de estresse, de cobrança, de correria, que se a gente não tiver com a mente boa, né, com a cuca boa, cara, a gente pifa, a gente explode, a gente perde a linha. Então, inteligência emocional é uma das grandes habilidades que a gente precisa, que você precisa, que eu preciso dominar. Eu leio muito sobre isso, eu estudo muito sobre isso, porque para mim é algo novo que eu fui aí conhecer com mais intensidade nos últimos 2, 3 anos. Já li a respeito, já assisti a alguns documentários em relação à inteligência emocional, mas é algo muito profundo e eu aconselho que você, se não tem interesse em ler sobre, cara, procura lá na internet sobre inteligência emocional, principalmente nos negócios, inteligência emocional nas decisões que você vai tomar, para você desenvolver essa habilidade, porque ela é decisiva no mundo dos negócios. Se você negocia com alguém, vou dar um exemplo bem simples aqui, um cliente pega para negociar com você num mês que você não está bem, ou num mês, alguns meses ali que você não vem ali com um bom faturamento, está com pouca obra, está sem serviço, precisa de negócio, cara, você acaba fazendo negócios aí, dando descontos que normalmente você não daria se você tivesse mais tranquilo financeiramente ou tranquilo em relação às obras que você tem. É natural, cara, é natural, eu passo por isso. Às vezes a gente está numa baixa de obra, mas você tem que respirar para o cliente não sentir que você está realmente precisando. Você pode até estar o quê? Precisando muito, mas você não precisa demonstrar. E o cliente percebe isso em você. Entendeu? Então, mesmo que você precise muito, demonstra que você está interessado naquilo, mas não deixa o cliente sentir que você está desesperado e que você depende daquela obra como se fosse o quê? A obra salvadora, né?
a obra que salva a pátria, aquela obra que te salva, que te tira de um perreio ali de dias, de semanas e de meses parados. Então isso é importante você trabalhar para que o cliente não sinta que a tua inteligência emocional esteja abalada. Controle as suas emoções. Tenho certeza que você vai conseguir fazer aí boas negociações, beleza? Bom, quarta dica aqui para você poder fazer negociações melhores. Você precisa saber convencer o outro lado. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a negociação é um jogo de interesses, você precisa conduzir a negociação de uma forma que você mais ouça o teu cliente do que fale. Porque o cliente ele vai te dar ali sinais e você vai precisar estar preparado para convencê-lo. Vou dar um exemplo muito simples, tá legal? Quando o cliente estiver negociando com você um cimento queimado, um tipo de pintura, né, um tipo de efeito decorativo que está em alta, e os clientes querem muito, mas mesmo querendo, alguns clientes possuem o quê? Muitas dúvidas, e você tem que saber, né, levá-lo de uma forma que você ajude ele a tomar a decisão, entendeu? Convença ele, né, para que ele fique seguro de que aquela decisão que ele está tomando, ele está tomando com base naquilo que você, como negociador, ajudou ele a decidir. O cliente pergunta muito quanto a relação à cor, à tendência, o que você tem feito. E quando o cliente começa a te perguntar, ele já decidiu. Ele só quer o quê? Contar com a tua aprovação. Olha só que mágico isso, que louco, mas que ao mesmo tempo isso é muito bom. O cliente, quando ele te faz perguntas para poder ter sua aprovação, ele já decidiu. Ele só quer o quê? Ter a certeza de que aquela decisão é a decisão mais certa. E, poxa, se você está tendo essa chance, é checkmate. Só que é o seguinte, faça de forma íntegra. Eu já tive situações que o cliente pediu minha aprovação e eu discordei do que ele me falou. Mas como assim, Rodrigo? Como assim você discordou? Eu discordei. Mas eu discordei porque eu tinha uma outra carta na manga para poder o quê? Convencê-lo e ajudá-lo numa decisão, e aí já era, cara, aí não tem mais volta. Quando você faz isso de uma forma honesta para o teu cliente, tá? Eu podia muito bem em algumas situações aplicar o lado vendedor ou negociador, que só estou olhando para o meu umbigo e não estou me preocupando com o cliente, e ter reduzido o tempo daquela negociação e ter fechado aquilo ali. Mas se eu sei que aquela decisão dele não está totalmente certa, e eu sei caminhos que eu posso ajudá-lo a não cometer aquele erro e tomar uma decisão mais sábia ainda, olha o poder disso, entendeu? Você vai ter mais credibilidade com o teu cliente, então você tem que saber convencer o teu cliente com honestidade, entendeu? É muito simples, às vezes o cliente quer muito cimento queimado, né? Usando o exemplo do cimento queimado, mas quer aplicar numa área que você não recomenda, ou numa área que não é muito comum, ou até mesmo uma cor que não é muito comum. Então, em vez de você concordar só puramente para poder resolver aquilo logo e seguir o jogo, você discorda dele e orienta que a forma correta dele fazer é daquele jeito e que as cores mais utilizadas são essa e essa. Mostra a prova, mostra do que estão fazendo, mostra um pouco das suas obras, porque aí o cliente vai se sentir muito mais seguro ainda e aí já era. Você ajudou o cliente a tomar a decisão. Olha que poderoso isso, entendeu? Então, tenha claro a importância de você saber convencer e ajudar o cliente a tomar as decisões. Bom, e para fechar aqui, quinta e última dica, você pode muito bem manipular o seu cliente. Eita, nós, como assim, Rodrigo? Manipulação é coisa do mal. Não, manipulação do bem, com honestidade. Afinal, você é o especialista naquilo que você faz. E quando o cliente te procura, por mais que ele tenha interesse em algum serviço que você faz, mas, cara, é uma negociação. E mesmo sendo uma negociação, você tem poder. Então você tem que entender que você precisa sempre estar à frente. Você tem que direcionar, manipular o cliente a tomar a decisão ou a validar a decisão que às vezes ele já tomou, mas ele precisa da sua validação de forma honesta. Então você pode manipular sim. Como não? Se você fizer isso com honestidade, não há problema nenhum. Muito parecido com a dica anterior,
que você tem que saber convencer, você vai ter que usar da tua experiência, das experiências que você teve com aquele produto ou com aquele serviço, uma forma de manipular o cliente para que ele tome sempre a melhor decisão possível. Tá? Poxa, mas como é que eu manipulo, Rodrigo? Como é que eu manipulo de uma forma honesta? É simples. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui para você manipular o cliente de uma forma íntegra. Você tem você tem habilidade num determinado serviço. Ó, presta atenção no que eu estou te falando. Você tem uma habilidade num determinado serviço. E o cliente está te pedindo algo totalmente diferente do que você já conhece, tá? Que você já está habituado e você está vendo ali que o cliente vai fazer um mau negócio. Aí entra a hora de você manipulá-lo, não de acordo com aquilo que ele quer. Tá legal? O cliente quer pintar, vou dar um exemplo bem simples aqui. O cliente quer pintar a casa dele de vermelho, tá? E você sabe que uma área externa, e você sabe que, mesmo o cliente pintando de vermelho, o uso de tinta vermelha em áreas externas, aí com grande índice de incidência de sol, raios UV, vai fazer com o quê? Que aquela tinta desbote num tempo mais rápido do que uma outra tinta com uma cor mais natural, uma cor mais clean. Então, desrespeitando, entre aspas, o gosto do teu cliente pelo vermelho, você vai ter que manipulá-lo usando ali um gatilho mental, né? Gatilho mental é um meio de você fazer com que aquele cliente ou com aquela pessoa que você está negociando seja convencida através do medo ou através da dor. O que eu estou querendo dizer com isso? Você fala para o teu cliente que se ele pintar aquela parede de vermelho, aquela tinta vai desbotar muito rapidamente e ele vai ter que te contratar de novo para poder ficar em tempos fazendo aquela manutenção. O cliente vai ficar assustado. Você está despertando o que nele? Medo. Você acha que mesmo ele gostando de vermelho, ele vai pintar aquela parede de vermelho? Pode ser que sim. Só que olha só, se ele decidir que sim, ele assumiu um risco que é todo dele. Você, como profissional, sabe que pintar uma parede de vermelho numa área externa não é para qualquer um. Vai te dar muito mais trabalho em relação à cobertura de tinta, conseguir uma boa aplicação num tom vermelho escuro, que a gente sabe como é que é, a pintura em cores mais fortes. Vai te trazer o quê? Muito mais trabalho. Então você manipula ele usando o gatilho do medo, né, falando para ele que se ele pintar daquela forma, ele vai sofrer essas consequências. Você traz para ele a opção de uma cor num tom de cinza, que é uma cor que ele não vai enjoar rapidamente. É uma cor que ela é mais utilizada, é uma cor que está dentro das tendências e que para você sabe como profissional, vai ser muito mais fácil fazer a pintura de uma obra externa num tom vermelho num tom cinza do que num tom vermelho. Isso não se aplica só à pintura, não, à tinta comum, a outros serviços também. Você sabe, você entende do que você faz aí no teu dia a dia, então você sabe quais são as técnicas que demandam um maior trabalho e quais são as consequências que, se o cliente optar por aquilo, a médio ou num curto prazo, ou até mesmo lá na frente, pode acontecer o quê? Que ele tem uma manutenção que fique cara. Então você, com a tua experiência, você tem que manipular ele a tomar o quê? As melhores decisões. Por isso que eu falei lá no início. Manipular de forma íntegra, tá legal? Atendendo os seus interesses, sim, mas evitando o cliente o quê? De ter problemas que ele às vezes não está vendo. Entendeu? Bom, e para fechar, sexta e última dica, na verdade não tinha, né? Eu acho que eu falei lá no começo 5 dicas. Sexta e última dica, junte todas essas dicas que eu te dei aqui. Se você não anotou, anota de novo, pesquisa mais sobre gatilhos mentais, é muito importante. Eu posso falar em algum vídeo futuro aí um pouco mais sobre isso. Inteligência emocional, que numa negociação é muito importante. E também existem diversos conteúdos aí sobre negociação. Inclusive tem um livro, tá? Como chegar ao sim. Se você tiver interesse, vai lá, pesquisa a respeito. É um livro que eu tô lendo. Você consegue, inclusive, audiobook desse livro lá no YouTube. Enfim, cara, não tem desculpa para você não se aprofundar. Porque é importante você buscar outros conhecimentos que complementem o que eu estou te falando aqui, tá? São dicas importantes, mas aí na tua jornada você precisa se aprofundar e a gente, no decorrer aí dos outros vídeos, vamos falar mais sobre negociação, tá legal? Negocie melhor e faça bons negócios.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comente, manda teu comentário aqui para mim. Fala o que você gostou, me dê sugestões aqui de temas aqui para próximos vídeos, tá legal? Compartilha, me ajuda aí, pega e compartilha esse vídeo aí nos grupos de pintores, nos grupos de WhatsApp, para que outros pintores também tenham acesso a esse conteúdo e melhorem aí a sua performance, o seu nível de conhecimento para poder fazer boas negociações, tá legal? Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.